Eu achei essa história linda para marcar a volta das publicações do canal Cressomente, que é um canal voltado para falar das coisas maravilhosas que Deus fez e que Ele ainda faz, principalmente para você que está aí na expectativa de Deus fazer algo maravilhoso na sua vida. Então, no retorno do canal Cressomente, depois da vinheta, eu vou mostrar para você essa história do fim dos 6.000 anos, a profecia da semana milenar e a volta de Jesus. Então fica atento, você que gosta de saber das coisas inteligentes, das coisas maravilhosas que Deus fez e da história concernente à Bíblia e às coisas de Deus, fica atento aí depois da vinheta, eu vou mostrar para você essa história linda. Em parte, não vou poder passar tudo porque o vídeo é longo, né? Mas acredito que umas 4 etapas eu mostro para você esse vídeo e acho que você vai gostar muito. Esquecidas da história. A semana milenar. Desde há muito tempo, muitos estudiosos acreditavam que havia uma espécie de linha do tempo secreta para toda a existência do nosso planeta. E isto se encontrava na Bíblia. Vamos falar um pouco sobre isso novamente. E se você já gostou do assunto, deixe o seu like e diga o que lhe agrada nesse tema. Pois é, por milhares de anos, muita gente inteligente, de grandes pensadores antigos a cientistas famosos como Isaac Newton, acreditou numa coisa assim. A ideia é simples e genial. A história da Terra desde o comecinho seria como uma semana de trabalho, só que em uma escala gigante. Lembra da história da criação? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo? Pois bem, a semana milenar diz que esses 6 dias não seriam dias comuns, mas sim 6.000 anos para a história humana. E depois desses 6.000 anos de trabalho, de altos e baixos, de guerras e descobertas, viria um sétimo período de 1.000 anos de descanso e paz. É o que a Bíblia chama de milênio no livro do Apocalipse. A base para a ideia da semana milenar se encontra principalmente em 2 passagens bíblicas interpretadas em conjunto. A semana da criação, no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Esta semana é vista como um protótipo divino para a duração da história universal. Alguns acreditam que esta seria uma primeira profecia da Bíblia. Outras 2 passagens da Bíblia também são usadas. A primeira está na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e verso 8, onde Pedro afirma: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não se esqueçam que para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. E a outra passagem está no Salmo 90, verso 4, que também traz um sentido semelhante. Pois 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Ao combinar esses textos, muitos teólogos e estudiosos chegaram à conclusão que os 6 dias da criação representavam 6.000 anos de história humana na Terra, o período de trabalho ou conflito, destruição e engano, e o 7º dia de descanso, que representaria um milênio de paz ou reinado messiânico. E olha que interessante, essa ideia não é nova. Muitos usaram essa semana cósmica para tentar organizar toda a história do mundo, desde Adão e Eva até a volta de Jesus. A ideia da semana milenar não é exclusiva de um período ou denominação. Ela aparece em diversas formas através da história cristã e até mesmo judaica. Encontramos a ideia no judaísmo primitivo. Algumas tradições judaicas pré-cristãs já especulavam sobre a ideia de um mundo de 7.000 anos, com 6.000 anos de esforço humano e 1.000 anos de era messiânica. O livro dos Jubileus, por exemplo, utilizava uma cronologia que se encaixava nesse esquema. Também podemos encontrar o mesmo pensamento entre os pais da igreja no cristianismo primitivo. O conceito foi amplamente difundido entre os primeiros cristãos, especialmente entre os que tinham tendências quiliásticas ou milenaristas. Vamos conhecer algumas das figuras mais proeminentes que se aventuraram nesse tipo de cronologia. O primeiro foi Sextus Julius Africanus, que viveu entre os anos 160 e 240 d.C. Ele estimava a data da criação do mundo em 5.499 a.C. Sua obra mais famosa é a Chronographiae, uma história universal em 5 livros, cobrindo o período da criação
até 221 depois de Cristo. Ele é considerado o primeiro historiador cristão significativo a apresentar uma cronologia universal. Africanus foi um dos primeiros a popularizar a ideia de que a história do mundo duraria 6.000 anos, seguida por um milênio sabático, ligando diretamente a semana da criação a uma grande semana de 7.000 anos na história da humanidade. Depois temos Eusébio de Cesareia, que viveu entre os anos 263 e 339 depois de Cristo. Em seus estudos, Eusébio seguiu a estimativa de Africanus, ou uma muito próxima, colocando a data da criação em 5.199 a.C. Sua crônica, chamada Chronicon, era uma obra monumental em duas partes. A crônica histórica, ou Chronicoi Canonis, e as tábuas cronológicas. Esta obra apresentava uma cronologia universal desde a criação até seu próprio tempo, e foi uma das fontes cronológicas mais influentes para os historiadores medievais. Eusébio também apoiou o conceito dos 6.000 anos, interpretando-o à luz das profecias e da expectativa do milênio. Um outro estudioso do assunto foi Jerônimo, que viveu entre os anos 347 e 420 depois de Cristo. Ele adotou e difundiu a cronologia de Eusébio, que colocava a criação por volta de 5.199 a.C. Além de sua famosa tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, Jerônimo também traduziu e adaptou a crônica de Eusébio, tornando-a amplamente acessível no Ocidente, e é por isso que temos conhecimento dessa cronologia até os dias atuais. Jerônimo também usou o quadro da Grande Semana para organizar a história universal. Vamos falar agora de Agostinho de Hipona. Agostinho viveu entre os anos 354 e 430 de nossa era. Embora ele não tenha se fixado em um número específico, como outros cronógrafos, ele operava dentro de um arcabouço que considerava a criação recente, em poucos milhares de anos, geralmente alinhado com as cronologias de seu tempo, como a de Eusébio. Em sua obra, A Cidade de Deus, ele discute extensivamente a história do mundo e a relação entre a cidade terrena e a cidade celestial. Ele abordou o tema da criação e adoração do mundo. Agostinho também discutiu o conceito do Grande Sábado, que seria o 7º milênio após. Então você pode imaginar, né, como essa história é longa. O fim dos 6.000 anos, a profecia da semana milenar e a volta de Jesus Cristo. Quantas pessoas, quantos inteligentes, intelectuais, cientistas têm estudado a criação de Deus? Então tudo isso aí que você vê, né, exposto de maneira, né, de maneira cuidadosa, de maneira estudada, né, porque toda a criação de Deus é vista como algo maravilhoso, que deve ser estudado e deve ser descoberto, né? Então agora eu vou preparar a próxima etapa para você poder continuar vendo essa história linda, né, que a gente está mostrando nesse vídeo.